Eu sou Débora Diniz, eu sou antropóloga, professora da Universidade de Brasília. Neste momento eu me encontro licenciada da universidade e me dedico integralmente a pensar, escrever, participar do debate político sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 entre as mulheres e com especial atenção para as desigualdades preexistentes à chegada da pandemia entre nós. A mim me interessa particularmente compreender, pensar melhor como desigualdades prévias de raça, de classe e de gênero, ou seja, entre as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pobres, elas são diferentemente impactadas pelo que dá medo em todos nós, do que assusta todas nós, do que nos põe em uma situação compartilhada de desamparo. Algumas mulheres, essa precarização prévia da vida as coloca em uma situação de risco ou morte, de um empobrecimento dramático e imediato que não é da mesma maneira distribuído a todas as mulheres, a todas nós, né? Inclusive não a mim. Então é de uma posição de um razoável privilégio de proteção do que nós chamamos trabalho remoto, possibilidades de não precisar me deslocar todos os dias porque não exerço um trabalho essencial. Então, o que me toca nessa epidemia é responder como posso participar de uma resposta que possa ser essencial às mulheres que são essenciais para recriar, que estão no processo de recriar um mundo diferente depois dessa pandemia. Todos os exercícios de pensar o mundo pós-pandemia, eles podem ser exercícios quase de um processo de fantasia. Tanto aqueles que vão dizer que vai haver um endurecimento das vozes e dos poderes autoritários, patriarcais, como o que nós vivemos hoje no Brasil, ou como outros que vão dizer é possível uma nova ordem social e uma ordem mais igualitária. Apesar de eu pensar que é possível este caminho, porque esse que está posto, dos autoritários, dos patriarcas, ele está posto, é a realidade da qual nós nos confrontamos cotidianamente, me interessa pensar como a circulação de novos valores, a circulação de novas perguntas sobre a vida conjunta e sobre o bem viver, pode nos mover coletivamente para pensar alternativas desse que eu estou chamando uma nova forma de viver o político, de viver o coletivo, inspirado em valores feministas que começaram a circular nesse momento na nossa vida, no nosso espaço político, na nossa vida social. De onde eu tiro a possibilidade de que é possível emergir esse mundo, né? De que esse mundo pode surgir com a circulação desses valores. Nós vivíamos em uma ordem política que até 2 meses atrás jamais imaginaria, diante de uma reforma da Previdência no país, a possibilidade de uma renda básica emergencial para a população. Jamais imaginaríamos, no centro da conversa, discussões sobre a importância da proteção social no país, como saúde ou assistência social. Isso não estava posto. Esses são valores que são valores muito importantes ao feminismo, porque dizem respeito ao cuidado, dizem respeito à reprodução social da vida, dizem respeito ao cuidado de crianças, dizem respeito a reconhecer as vulnerabilidades do corpo no trabalho e na sobrevivência. Não é o tipo ideal do sujeito independente, da uberização da vida, o que está posto agora como resposta à pandemia. É uma resposta de que nós precisamos reconhecer a interdependência, que nós precisamos reconhecer a proteção à vida, a proteção ao corpo, especialmente dos mais vulneráveis, para que nós possamos sair dessa crise. Seja para aqueles que falam em termos estritamente econômicos, da economia como uma abstração de nós mesmos, seja aqueles que falam, como eu, sobre como nós vamos fazer um mundo mais justo para essas pessoas que estão aqui, para gerações futuras. Então, quando eu digo que é uma possibilidade de que um mundo mais feminista surja a partir da circulação desses valores, é porque esses são valores que eram refratários à composição hegemônica, que ainda está em poder. Eles são valores diferentes da composição de poder que hoje nos governa. Mas algo surgiu. Então, a pergunta que me parece, e é a que me toca nesse momento, é a que me motiva uma participação política intensa
e aqui eu adoraria conversar com outras pessoas e pensar melhor, é como nós podemos criar novas formas de sociabilidade de vida, mais justas, para esse que estamos chamando, está circulando essa expressão, um novo mundo depois da pandemia, e que algumas pessoas dizem um novo normal, diria não, o normal era anormal, porque nós vivíamos com a naturalização das desigualdades, nós vivíamos com a naturalização dos privilégios imerecidos, nós vivíamos com a naturalização dos testamentos da vida, né, dos corpos que são injustos. Então, a pergunta é, o que nós vamos fazer com essa bagunça, com esse deslocamento em que todos fomos, em diferentes graus, forçados a viver e a olhar isso que chamávamos de normal, entender há algo errado aqui, há algo errado quando latinos, negros morrem 3 vezes mais do que brancos nos Estados Unidos, há algo errado quando a concentração do trabalho de cuidado é majoritariamente feita por mulheres e mulheres em situação de vulnerabilidade, e são elas as mais jovens a morrer pela pandemia de Covid, são as mulheres as que estão com as múltiplas jornadas da economia do cuidado e da economia do mercado para a sobrevivência. Quando nós começamos a circular essas perguntas e juntas, com pessoas muito diferentes, a pensar em respostas, seja porque queremos o retorno da economia, nós estamos sim criando novas formas possíveis de sociabilidade e de encontro da vida coletiva. Então, o meu esforço nesse momento e o meu convite nesse momento é que nós possamos fazer do deslocamento um momento criativo para novas perguntas e que sejam perguntas que permitam a emergência, a construção de uma nova ordem política, de um reencantamento do político a partir do feminismo, do reconhecimento da interdependência e do cuidado como algo fundamental para a reprodução social.